Ô Matheus, é verdade que o Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos de todos os tempos, ele defendia a escravidão? Bom, defender não é muito bem o verbo correto a ser usado aqui, né? Mas ele justificava a escravidão em termos filosóficos. Mas antes disso, é preciso entender uma coisa, né? Sempre que me perguntam sobre isso, eu costumo responder que antes de ser Aristóteles, Aristóteles era grego. Ou seja, ele era filho do seu tempo. Ele pertencia a um Zeitgeist, né? Uma palavra alemã que significa espírito de época. Ou seja, o Aristóteles estava inserido num contexto social, histórico, cultural, em que a escravidão era tida como natural, como normal. Lembrando que não a escravidão por cor de pele, por exemplo, né? Mas uma escravidão, sobretudo em relação aos prisioneiros de guerra. Muito bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão propriamente conceitual e filosófica. E o Aristóteles diz o seguinte: a escravidão ela é benéfica para o próprio escravo, porque o escravo não consegue ser plenamente racional. Ele precisa da racionalidade do seu senhor para conseguir viver. E por que isso acontece? Aí a gente tem que voltar um pouquinho em termos conceituais na filosofia política do Aristóteles. O Aristóteles diz o seguinte: o ser humano só é plenamente humano, ele só atualiza as suas potências racionais à medida em que ele vive na polis. Tem uma frase muito famosa do Aristóteles que ele diz o seguinte: fora da polis, o homem ou é um deus ou é uma besta. Deus em que sentido? Deus no sentido de completude, né? Os hipotéticos deuses não precisam viver na polis porque eles já são completos, eles já são perfeitos. E a besta, no sentido de animal, também é completa, só que em sentido inverso dos deuses, né? O animal, ele está circunscrito ao seu DNA, à sua genética, à sua biologia. Nós, seres humanos, necessariamente precisamos da polis para atualizar a nossa potência racional. E os escravos, por terem que trabalhar, eles não têm tempo, eles não têm disposição, nem física nem mental, para atualizarem a sua potência na polis, para viverem politicamente, para serem plenamente racionais. Mas aí a gente entra naquela lógica Tostines, né? Como eles vão atualizar a potência racional se eles necessariamente têm que trabalhar? Nesse sentido, né, o grego, de modo geral, ele valorizava demais o ócio. O ócio era fundamental para fazer filosofia, para fazer arte e para fazer política, né? Lembremos, a negação da palavra ócio é a palavra negócio. Quando nós estamos num negócio, nós estamos negando o nosso ócio, ou seja, nós estamos trabalhando. Para o antigo, de modo geral, para o grego principalmente, o ócio era fundamental para a própria criação e para a vida política. Vamos pensar o seguinte, né? É óbvio que a gente não concorda com esse raciocínio do Aristóteles de aceitar a escravidão. Mas o cerne do raciocínio dele faz muito sentido, né? Quem está muito ocupado com questões de trabalho, por exemplo, não tem tempo de refletir sobre questões estéticas, questões políticas. Então, pense numa pessoa que pega 2 conduções, chega 8 horas no trabalho, depois sai às 6, pega mais 2 conduções, chega 8 horas da noite em casa. Que tempo que ele vai ter para refletir politicamente, para criticar, para ir a concertos musicais, ler um bom livro de literatura, ou seja, se cultivar em termos educacionais, políticos e etc. Né? Agora, evidentemente que para que existam as pessoas que não precisem trabalhar, é necessário que existam os escravos. E é nesse sentido que o Aristóteles justifica filosoficamente a escravidão. Em termos diretos, o Aristóteles está dizendo que a escravidão ela deve existir em benefício do todo, para que os cidadãos livres possam discutir política, possam fazer filosofia e, de fato, tomar as melhores decisões para o rumo da polis. Espero que tenha sido útil esse breve vídeo sobre Aristóteles e a escravidão. Nos vemos em breve. Um grande abraço.